Neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, não é demais, gente. Deu para pegar alguma... Deu para pegar alguma coisa? Deu para pegar alguma coisa? Foi muito rápido. Em uma palavra, o que ficou do vídeo? Vídeo curtinho assim. Quem quer partilhar? O que acontece? Então primeiro uma perguntinha, então. Vamos lá ver uma. Sim ou não? As experiências e as vivências da criança nos primeiros anos de vida impactam na construção do seu cérebro? É verdade que existem sinapses que são fortificadas e outras que se perdem num processo chamado droga? E depende do que essas sinapses se fortifiquem. Mas o que precisa para que essas sinapses sejam fortalecidas cada vez mais e não se percam? Estímulo. Tá? É simplesmente uma área. Se eu der um estímulo motor, eu estarei fortificando a área do cérebro que corresponde à habilidade motora. É verdade isso que eu estou falando? Se eu dou um estímulo motor, eu estarei fortificando apenas a área responsável pela parte motora da criança. Sim ou não? Todo mundo tem certeza disso? Não. Elas estão interligadas. Se eu dou um estímulo motor para a criança, eu estou fortificando a parte motora da criança. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fortificando outras áreas. Um exemplo bem prático, tá, gente? Nós temos aqui, temos uma professora que é mãe, mas que está conosco como mãe agora, hoje. Nós temos nosso parquinho, ele é todo feito, pensado na consciência corporal da criança. Existe um brinquedo que se chama braquiação, que é o macaquinho, que é aquela barra, aquela escada horizontal, tá? Esse brinquedo é um estímulo. Você fazendo a criança fazer a braquiação, você está dando um estímulo motor para a criança. Mas vocês sabiam que o movimento da braquiação, que vai numa evolução, tá? Ele vai impactar diretamente na leitura e escrita da criança. Uma criança que faz braquiação, além disso, uma criança que faz braquiação e que ela é encorajada, estimulada, aplaudida, vocês acham que é só a área motora que ela vai desenvolver? Ou não? O que mais será? Se ela é estimulada, encorajada, aplaudida, o que será mais que ela vai desenvolver? Autoestima, controle, né? Lembra que aparece, depois eu posso até disponibilizar via Casal Encarregado de Paz esse vídeo, porque esse vídeo vale a pena a gente ouvir, estudar. Esse vídeo, ele só trazendo frases dele daria uma formação, tá? E agora eu vou fazer essa conexão desses 4 hábitos básicos que tem a ver diretamente com esses estímulos, exatamente com esses estímulos. Olha só, a gente fala que os 4 hábitos
Senta. Então, eles são os pilares da educação na primeira infância. Olha que frase bacana. Eles são os guardiões de uma boa organização cerebral. Eles são os guardiões de uma boa organização cerebral. Os benefícios. Crianças, estudos mostram, e a vivência também, que se nós cuidarmos para que esses 4 hábitos básicos aconteçam, as nossas crianças serão mais tranquilas, terão menos tendência a birras, terão mais facilidade em obedecer, sentirão mais segurança em seu dia a dia. E a gente vai mostrando como e por quê. Queria lembrar o seguinte, que o Thiago está gravando, a gente, se der tudo certo, é uma experiência nova, nós vamos subir no YouTube da escola, no YouTube da escola, e eu posso disponibilizar também via canal encarregado de classe, tá? Ou vou ver se eu consigo pela agenda eletrônica para vocês, os slides. Aí vocês não precisam ficar preocupados. Tá? Então, entendam, tá, gente? Então, nós estamos falando de coisas que vão nos ajudar muito e ajudar as nossas crianças a se sentirem mais seguras. Que são esses 4, e nós vamos começar pelo hábito do sono. Então, olha só, o que eu estou falando aqui, que é um super importante lembrete para todo mundo. E aí a gente vai vendo um pouquinho. É importante ter horas de sono segundo a faixa etária? E por que será que é importante? Vai desenvolvendo isso. E por que segundo faixa etária? Será que muda? Muda. E como, não é? Quem tem mais de um filho vê, né? Aqui na escola a gente vê as crianças já lá no 5, né? Já não querem. No 4 já começa um pouco assim, já não tem mais sono. No 5 já não dorme. Não é verdade? Então ainda, eu digo a soneca, tá? Soneca. A gente vai ver depois detalhes do que os especialistas recomendam de sono, as janelas, para que a gente possa estar atento a isso também. Ter horário para dormir e para acordar. E, gente, eu não estou falando isso só para criança. Quando eu falo de ter horário de sono segunda faixa etária, eu estou falando para nós adultos também, né? Então, mas formação de adulta nossa é para depois, tá? Ter horário para dormir e acordar é muito importante, é muito regulador. Dormir em seu próprio berço e quarto. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma moda ali, algumas pessoas que advogam em prol da cama compartilhada. Quais são as vantagens, mas quais são as desvantagens? Dormir de maneira independente. Nós estamos falando de autonomia aqui. Tá? Então nós não estamos só falando, é bom que meu filho durma de maneira independente, porque daí ele vai me dar um sosseguinho, né? Não, gente, não é isso. Nós estamos falando de dormir de maneira independente, porque ele vai se sentir bem em relação. Gente, eu vou falar uma notícia para vocês que é importante, às vezes choca um pouco, dói um pouco, em algumas mães de primeira viagem especialmente, né? As mulheres que são mais sensíveis. Quando o seu filho fique feliz, o seu filho não precisa tanto de você, né? Às vezes eu tenho mãezinha que fala, nossa, então, agora ele entrou na escola sem chorar, né? Quase ela tá triste que o filho entrou na escola sem chorar, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem isso de querer que o filho dependa da gente. Mas como é importante que ele durma de maneira independente? Por quê? Olha só os benefícios, tá? Então, esse sono regulado, ele vai auxiliar no desenvolvimento da criança. Ele vai
aprendizagem. Tudo que ele aprendeu no dia, né? E nós também, igual. A criança fica mais calma. E sim, o sono regulado promove a correta liberação do hormônio do crescimento e do hormônio da saciedade. Então, gente, é sim muito importante, tá? Dá trabalho, a gente tem que respeitar e conhecer o nosso filho, isso é muito importante. Eu não estou falando aqui de técnicas, tá? Eu, pessoalmente, eu não sou a favor de técnicas radicais, nem para um lado, nem para o outro. Por quê? Porque nós não estamos, de novo, gente, é uma pessoa. Deixar uma criança abandonada no berço, chorando, para ela se acostumar, vai mandar para ela também uma outra mensagem. Sabe qual? Não estamos abandonando. Não estão aqui para mim quando eu preciso. Isso vai criar uma crise lá para frente que a gente chama, dentro da teoria do Erik Erikson, a desconfiança. Sabe, às vezes as pessoas desconfiam, não existem pessoas desconfiadas, a gente fala assim, é meu temperamento. Será que é só o temperamento? Será que não foram experiências da infância que mandaram a mensagem para a criança? Não adianta você confiar, você tem que se virar sozinha, tá vendo? É assim, largado no berço, a vida é assim. Você tem essa necessidade, mas o mundo não está aí para te ajudar. Não, gente. Então cuidado. Agora, por outro lado, não, eu preciso ficar fazendo uma coisa, cabelo. Ai, não pega. Que mensagem que eu estou passando para essa criança? Olha, desculpa, não confio em você não faz nada sozinho, não dá certo, não dá. Você precisa de mim o tempo inteiro. Essa criança, conhece gente insegura? Não será, talvez? Então, olha só como é importante que nós tenhamos aquela frase tão clássica e bonita da filosofia, a virtude está no meio. E, ai, Alessandra, mas isso é tão difícil. Sim, e é por isso que a gente está aqui. Porque há que se formar, há que se refletir, há que se os casais sentarem para conversar e estabelecer planos para cada criança, conhecer quem é o seu filho, quem é a Ágata, quem é o Júlio, quem é a Júlia, a Luísa, quem é, quem, pessoa, tá? Então isso. Olha só, uma tabelinha para nos ajudar um pouquinho, tá? E aí eu fiz a tabela até 1 ano e meio, mais ou menos, que é justamente é o que nós estamos aqui trabalhando. Então, vocês vão vendo que vai diminuindo, né? Olha, o sono noturno, ele vai ficando equilibrado, né? Só os 6, 7, 8 meses, porque você tem mais sonecas e mais sono diurno, é claro que lá em 1 horinha, isso é uma tabela, pelo amor de Deus, gente, nada de marcos do desenvolvimento, eles servem para nos ajudar, não é para a gente ficar pirado, tá, gente? Por favor. Mas sim, eles são um termômetro, para eu prestar atenção. Não é verdade que se o termômetro bater no 37,8, o que você vai falar? Tem gente que fica desesperado. Mas normalmente para dizer o quê? Opa, pera, calma. Deixa eu investigar o que está acontecendo. E aqui igual, né? Então, olha só. Então, pequenininho, né? 6 meses. Quem tem as crianças de 6 meses? Tem ninguém, né? 7, 8 meses. Aí, olha lá. Então, o que diz? Número de sonecas. Porque esse número de sonecas a criança determina também. Não adianta a gente, às vezes, quer botar a criança, às vezes ela, né? Especialmente criança de escola. Aí tem mais interesse, tem umas coisas acontecendo, né? Então olha lá. Então, 2 a 3 sonecas, que vai totalizar um sono diurno de 3 a 4 horas. E o sono noturno está lá firme, 10, 11 horas. Depois, 9, 11 meses, já dá uma diminuidinha. Aí o sono diurno, 3 horas e meia, o sono noturno estende, 10, 12 horas.
12 meses, número de sonecas, 2, sono diurno 2 a 3 horas, sono noturno 10 a 12 horas. Então, gente, como é importante a gente cuidar, especialmente, e aí cada um sabe a sua realidade, é uma criança de período integral, é uma criança de período parcial, você pai e mãe entram no trabalho às 8, precisa deixar a criança às 7h30 da manhã. Como que tá? Que horas essa criança está indo para a cama? Então precisa também estar atento a isso. Até porque, gente, a gente às vezes pode ter uns pensamentos, e aí vai na questão de organização, aí impacta em uma série de outras coisas, cada caso é um caso. A gente pode, se você tiver algum problema em relação a qualquer uma dessas coisas, a gente vai fazer essa nossa formação em pouco tempo. Mas eu quero dizer que estamos sempre aqui, as professoras, eu, tá, dentro da parte de orientação familiar. Se precisar, a gente pode fazer orientações. Se a gente não der conta de fazer certas orientações, a gente indica especialistas, tá bom? Então, assim, mas a ideia é, como está a minha vida organizada? Porque a gente, às vezes, está numa loucura. A gente está numa loucura. E tudo isso faz com que a gente pare e pense, mas espera, calma, tem uma criança aí, é informação que está em jogo, esse desenvolvimento dela. Então, sim, nós somos os adultos e que teremos sim que fazer os sacrifícios, que reestruturar, que rever, tá? Então, entender um pouquinho as janelas de sono da criança também. É tão bonitinho, gente. Ontem eu estava conversando com a professora do berçário e a gente teve uma reuniãozinha e aí ela veio, ela e a auxiliar e a da outra turma, daí ficou uma ou outra cuidando do soninho das crianças. Eu falei, nossa, mas tão rápido, eu tinha visto vocês no parquinho, né, a meia hora. Depois ela falou, Ale, já fizemos a higiene, que bonitinho, eles já estão todos, já estão entrando no ritmo. Super legal. Eu falei, olha, a criança entra no ritmo rápido, né? Então, que bacana. E por que eu estou falando isso? Por conta dessas janelas de sono. A criança vem para a escola, ou a criança fica em casa. Quanto menorzinha, gente, menos ela vai acordar. Maiorzinha, olha só que bacana já. Então, vou pegar uma criança uma criança de 9 meses, vai. Ela aguenta ficar acordada 2h30 até 4. Então, vamos dizer que ela acordou às 7h30 da manhã, veio para a escola, chega aqui, estou imaginando o horário normal nosso, tá? Vamos dizer 8h30. Então, ela brinca, realmente, ela faz as atividades até às 11h30, bem, inclusive comigo, e já é a hora do sono dela de novo. E a gente vai vendo as crianças menorzinhas, tanto é que as crianças menores no berçário, o que a gente faz aqui na escola? É sono livre demanda, cada uma criança com sono, tem vezes que acorda às 6h. E aí a mãe traz aqui para a escola, realmente. E aí, às vezes, 9 da manhã, a professora tem que colocar para dormir, para fazer essa sonequinha. Né? Então, isso é uma outra coisa importante que vocês conheçam aqui na escola. Tá? Nós trabalhamos também dessa forma, respeitando olhando a criança. Porque, na verdade, é muito de você conhecer. Tem criança mais velha? Não. Tem criança mais ativa. Como nós. Não é verdade? Umas pessoas precisam mais de sono do que outras, mas existe uma média. Isso que fala 10 a 12 horas. Tem criança que foi dormir 8h30, acordou 6h30 da manhã, ó, zerada. Né? Maravilha. Certo? Então, falar um pouquinho sobre esse primeiro, tá, gente? Por que ter um horário para dormir e para acordar? Por causa de um ritmo natural que a gente tem dentro da gente, que é esse relógio interno com ritmo circadiano. Então ele regula os períodos de sono e vigília, mas olha que interessante, ele não existe nos bebês quando eles nascem. Por que os nossos bebês, nós pessoas humanas, não somos máquinas, não é? Então olha que interessante, mas a gente pode ajudar a estabelecer. Então isso é muito bacana. Então, a partir dos 4 meses, estabelecer um horário para dormir e um horário para acordar. E nós vamos ver, inclusive, sugestões que podem facilitar isso. Será que eu chegando, o pai chegando, brincando com a criança e joga ela para cima, mas faz assim, serra, dor, e agora eu quero botar minha criança para dormir?
Não, né? Então é disso que eu estou falando, tá? Então, a gente vai chegar nisso, mas o que eu quero dizer é o quanto é importante a gente respeitar isso e a gente depois ir pensando, né? Isso faz sentido, isso não faz sentido. Então, ótimo. Olha que importante isso daqui. Para que a criança perceba também, entre nesse ciclo circadiano, é muito importante cuidado também com essas coisas. Eu tenho que deixar tudo fechado de manhã, de tarde. Não, gente, tá ok. Deixar uma luzinha que não atrapalhe tanto, né? Eu digo, porque tem gente que fecha tudo e que a criança tem que dormir e tem que ser aquele silêncio absoluto. Gente, nossas crianças dormem aqui com outras gritando do lado, né? E dorme. A gente tem a rotina tipo essa, né, na sala, e como é importante isso, porque a criança também tem que entender que soneca ela faz de dia, sono ela faz à noite, quando está escuro, que são mais invertendo, né? Aí acorda 2 da manhã, fica pulando, porque dormiu um monte de manhã, né? Então, olha só, tá? Então, cuidar, porque depois a gente acaba, é ruim para todo mundo. Então, olha só, tá? Eu quero colocar um exemplo para tudo que eu falava, não fica jogando seu filho para cima, é uma delícia fazer isso, faz isso às 5:30 da tarde, 6 horas. Então, o que pode ajudar o sono da criança? Do bebê, mas da criança dessa idade, 1 ano e meio. Realizar ritual antes de dormir. E vou acrescentar uma coisa. Comunicar. Olha, daqui a pouco, nossa, mas comunicar com uma criança de 1 ano e 2, 1 ano e 3, nossa, eu falei com ele, eu escuto muito isso com frequência. Nossa, eu falei com ele e ele entende. É claro que ele entende. Se você falar com ele na sua barriga, ele entende. Você não precisa falar nada, você só precisa ter uma energia diferente, uma coisa rolando. Né? Um pai veio falar pra mim, nossa, eu conversei com a minha esposa em inglês e ele entendeu. Eu falei, acho que é a tom de voz. É a energia. Gente, existe uma coisa dentro de cada um de nós, é a coisa mais linda do mundo, que se chama intelecto agente, que a pessoa humana tem. É essa capacidade de entender o mundo à volta, dentro dessa dimensão espiritual que os animais e as plantas não têm. Olha que interessante, a gente tem essa capacidade, essa intuição, ou o que você chama, tá? Então, você fala com uma criança, você partilha com ela, nenhuma decisão que você tome, você sim é o autor das decisões que você toma, você, seu esposo, sua esposa, mas a criança é o objeto, entre aspas, tá, gente? Entenderam? Então, participe a ela. Olha, filho, é o seguinte, então, especialmente se você está tendo problema com botar a criança para dormir, com criança, né? Olha, então, agora está chegando a nossa hora, que gostoso, a gente já brincou. Então, olha, depois que a gente brincar, já que a gente já brincou, agora a gente vai tomar banho, depois a gente vai jantar, depois a gente vai para o seu quarto, eu vou ler uma história, nós vamos rezar, eu vou te abençoar, vou cantar uma musiquinha, apagar a luz e você vai dormir. Você profetiza, você fala, a palavra tem poder. Entende? E às vezes não vai dar certo numa primeira vez, não vai dar certo. É importante que você fique tranquila e mantenha isso. Mas esses rituais são importantes, tá? Então, banho, massagem, uma história, uma música. Dormir em seu próprio quarto e berço, no máximo a partir de 6 meses. Eu falo muito cuidado com a cama compartilhada, porque a cama compartilhada, então, eu estudei um pouco mais, me aprofundei nessa questão da cama compartilhada. Existem algumas vantagens que alguns especialistas apontam, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, fala que isso até os 6 meses. A partir dos 6 meses, não mais. E que existem riscos, tá? De o adulto virar, sufocar. Então, existe até a forma de você fazer a cama compartilhada, tá? Para quem não sabe, às vezes o que é cama compartilhada é isso aqui, ó. Todo mundo dormindo junto, tá? Isso é a cama compartilhada. Mas essa, inclusive, não é a forma
compartilhada bem segura, primeiro, eu não sei se a criança ainda tem mais de 6 meses, mas enfim, você tem que empurrar a sua cama para a parede, a criança fica para o lado da parede, e aí você empurra o seu esposo, o seu cônjuge aqui. Tá? Por quê? Para evitar riscos, tá? E outra, por que até os 6 meses, se você decidisse que eu, Alessandra, mãe, sim, nunca fiz na minha vida, aliás, meus filhos chegaram à maternidade e iam pro quartinho deles, e sim, eu ia subir lá, tinha a coluna de aumentação, eu segurava, às vezes eu até falava para o marido, segura, porque tô com medo de derrubar a criança, porque dá sono, mas sempre, tá? Sempre foi assim, é um sufoco, é difícil. Eu falo isso porque um dos alunos que advogam pela cama compartilhada, entre outras coisas, fala, é bem mais fácil para a mulher, né, gente, mas a vida da gente não é só facilidade, né? Mas enfim, tá bom? Então, a autonomia da criança é muito importante. Quando a criança é capaz, veja só, do mesmo jeito que é importante, a criança vai crescer em autoestima, fazendo uma braquiação sozinha e você ali estimulando, ela vai impactar diretamente na sensação dela de autoconfiança e autoestima, o fato dela conseguir dormir sozinha. É claro que existe todo um processo. É claro que você talvez vai precisar ir 300.000 vezes no quarto da criança, entendeu? Mas, de novo, com conversa, com uma rotina estabelecida, vai acontecer XYZ, você vai dormir no seu quarto, a mamãe, se precisar, eu vou deixar a luz do corredor acesa, a mamãe deixa a porta aberta, você deixa a sua, você me chama, enfim, tá? Então, isso. Acho que de sono, mais ou menos isso, porque senão a gente estende demais. Alguém queria perguntas? Eu acho que talvez no final, não sei. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa rapidinha, para não ficar só eu falando? Vamos mudar um pouquinho? Esse lembrete é importante, tá? É verdade. Principalmente parte de bebês. Eles emitem, tá, gente? Som, resmungo. Então, porque às vezes a criança sai correndo lá. Não, gente. A criança, ela faz barulho, especialmente os menorzinhos, tá? Por quê? É aquilo que tem. Hábito a gente cria. Então, se a criança fez e você correu lá para pôr a chupeta na boca dela, meu filho acorda e chora porque perdeu a chupeta. Sabe o que você faz? Enche de chupeta o berço dele e fala para ele, olha, filho, você gosta da chupeta. Quando a chupetinha cai de sua boca durante a noite, você acorda chorando e chamando a mamãe. Então, eu estou deixando várias chupetinhas aqui. Você já faz assim com a mãozinha e pega a chupetinha. Gente, dá certo. Põe mais chupetinha, mostra para ele. Você está dando autonomia para ele. Tá? Não preciso nem falar de criança acordar para mamar de noite, 1 ano e meio de idade, depois comer um prato desse tamanho de comida. E de repente fez uma mamada antes de dormir. Depois de ter comida, você não acorda de noite para comer, gente, você não acorda. Se alguém acorda, eu acordo para saltar a geladeira, ok, tem problema aí, vocês sabem que sim. Né? Então, igual para criança, né? Não tem porquê. Lógico que qualquer coisa que tiver em dúvida, vai falar para o seu pé de nada. Mas criança normal não faz isso. Então, nossa, mas ela acorda, tá com sede, é sede. Tá bom, deixa uma mamadeira no canto do berço, também ensina ela. Ela pega ela na detonante e dorme. E vai um dia e no máximo não faz outro. Então, confia nesse ser que vocês têm nas mãos. Entende? Ele é capaz. É uma pessoa. Alessandra, mas só tem 1 ano e meio. Só tem 1 ano e 2. Mas é capaz, se você ensina. Tá? Então, oi. E colchão no chão da cama dos pais? Então, a idade, né? Tá vendo? O que acontece? A gente está falando, Luíse, né? A gente está falando de autonomia. Então, a criança, você não está trabalhando a autonomia da criança. Então, você não vai tirar de uma hora para outra, tá? Não é que, eu cheguei, eu fui numa formação, então não pode. Não.
Primeiro conversa, primeiro observar também, mas não é o ideal. Não é o ideal. Nem, porque ela tem que ter a caminha dela no quarto dela. Entendeu? Ah, eu tenho medo que ela caia do berço. Faz uma caminha baixa logo para ela vai se sentir feliz por isso. Faz com que ela participe da escolha, da troca, do berço para a caminha baixinha, tá? Se de repente já é um berço que vira caminha, que ela faça parte do processo dessa mudança, compra lençol diferente, alguma coisa, algum ritual, e vai fazendo ela fazer parte disso, tá? Então, é uma dica aí, tá bom? Associações de sono, tá, gente? Então, olha que bacana, todos nós temos alguma coisa com isso, gente. Nossa, me mexe, quando eu viajo, seja de avião, seja de ônibus, tem às vezes pessoas carregando travesseiro desse tamanho, eu falo, gente, ela fez associação de sono, não é o travesseiro preferido. A criança também tem, então permita isso. A naninha, ok? Isso aqui é bacana, mas depois é bom que a gente também se liberte disso, porque nada, gente, me pensa, né? Ah, não, porque você sofre muito. A gente viajou e meu marido, ai, como é horrível, eu gosto de dormir na minha cama. Eu falei, gente, que limitante isso. Não pode viajar nunca. Não, viaja, mas reclama. Então fica uma pessoa reclamona, sabe? Lembra que a gente está educando para a liberdade. Olha que bonito isso, educar para a liberdade, né? Então, de novo, viu, Luiz? Olha lá, olha, que a gente vá usando um travesseiro preferido, uma cobertinha, uma naninha, para ir estimulando a autonomia, tá? Da criança. Mas a gente deve evitar as negativas que dependem de outra pessoa. Uma caminha do lado da mãe e do pai, ou o coisinho lá, o colchãozinho, é fazendo com que ela dependa aí de vocês. Percebe? Então trata-se de ensinar. E sobre alimentação? Super importante a alimentação, é lógico. Ah, olha aqui, isso aqui é. Eu também fiz uma formação dessa para as professoras, então ficou aí. Olha só, gente, vamos entender um pouco de alimentação. Ah, eu quero que meu filho coma, eu quero que ele coma de tudo, porque o meu filho, né? Olha, gente, o que a gente fala quando a gente fala de alimentação participativa e respeitosa? De novo, o respeito é a base, tá? Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Os seus filhos, os meus filhos, eles são pessoas humanas. É bem verdade que eles têm um ano e meio, é bem verdade que eles não devem mandar no pai e na mãe. Mas, gente, respeito para conversar e para tratar com eles. Então, não é o que você, não, tem que comer tudo, porque, porque eu como, porque eu gosto, porque eu... Você quer estimular, você quer criar uma pessoa que se conheça, tá? E começa aqui. Então, pensar isso, tá? O que é essa alimentação participativa? A criança é a protagonista, ela é guiada por um mediador. Isso quer dizer o quê? Que ela vai se autoalimentar. Ah, Alessandra, você está falando do BLW? Também, mas não também. A BLW é legal até os 6 meses. Depois, nós vivemos num país que usa colher, garfo, faca, a gente não come com a mão. Então, a gente tem que educar, nós estamos educando a pessoa como um todo, né? Então, sem forçar que abra a boca, sem apressar, que com a quantidade que o adulto determinou, insistir sim, forçar nunca. Manipular também não. Ai, olha, aviãozinho. Ai, você vai ganhar um presente depois. Ai, você... Sabe o que vocês estão fazendo? Cada vez que a gente fala, olha, se você comer tudo que está no prato, aí você ganha gelatina, uma sobremesa ou não sei o quê, você está falando assim, o que é legal é a gelatina, é a sobremesa. Eu tenho que passar por esse perrengue para conseguir isso aqui. Não. Olha, então, e com crianças um pouquinho maiores, né? Mas não é o caso aqui da idade de vocês, mas quando chegar lá, sempre fazer a ordem, né? Trabalhar com ordem. Primeiro nós comemos o que está no prato e depois a gente come a sobremesa. Mas nunca falar, se você comeu tudo que está no prato, aí eu te dou a sobremesa. Forma de falar. E que mandam uma mensagem totalmente diferente. Nada de tela, nada de castigo, prêmio, não funciona.
gente apresentar o alimento na cor, no sabor original, né? Eu sei que a gente, os pais, essa fase come bem, não come bem? Ou essa fase, na fase bem é ali, tá chegando ali, daquela turma, aí já começa. Mas olha o que é importante, tá, gente? O importante é, nada de fazer aquelas misturas que parecem um cimento, uma coisa. Ai, não, muito feio, né? Não, e a criança não vai sentir o paladar de cada sabor, a textura. Gente, eu tenho criança, às vezes bebê, e aí a gente tem que prestar atenção aqui, que não está acostumada a mastigar. Cuidado, isso também é um indício pra gente. Se a criança mastiga e não consegue engolir, cospe, mas fala do tamanho natural, assim, ok. Dá uma trocada de ideia com o pediatra, tá? Porque também o exercício da mastigação e da deglutição é super importante para a fala. Tá bom? Certo? Então, já falamos, né? Que a virtude está no meio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a higiene, né? Ótimo! Olha que bonitinho! Mãos e rosto limpos, cabelos penteados, aumentam a autoestima da criança. E é super legal uma dica, vai falando para o seu filho o que você está fazendo. Às vezes é tão interessante, olha só, se a gente só faz e não fala, o que acontece é que com crianças mais velhas, acontece aqui na escola, muitas vezes, tá? Crianças mais velhas que não percebem o narizinho da sujo. Será que essas crianças foram estimuladas a se perceberem também? Então, como é importante trabalhar isso de pequenininho? A mamãe vai limpar o seu narizinho, ó. Pega ela, põe na frente do espelho. Ó como tá sujo, ó. Tá vendo que tá escorrendo? Então, vocês estão chegando. É a percepção de si que é tão importante. Tá? Então, olha que gostoso a gente ensinar também as crianças. Então, os bebês de 6 meses, né? Os estímulos, as musiquinhas, a massagem. Esse momento tem que ser único e tranquilo. Gente, evita dar banho na criança, eu sei. Ah, eu tenho um monte de filho. Sei lá, pega o marido que fica com os filhos e você vai dar banho naquele bebê. E você vai com tranquilidade. Né? Os maiores, olha, agora nós vamos limpar a mãozinha, lavar a mãozinha. Me dá a mãozinha, vira a palminha, vira a sola do pé. Você está ensinando. O teu momento de higiene é um momento de aprendizado. As sinapses cerebrais que a gente viu lá. É rico, né? E é um momento para você ter contato e carinho com o seu filho. Por isso que aqui na escola a gente não dá banho universal. A gente dá banho higiênico, tá? Que eu falo. Mas é que às vezes chegam visitas e perguntam assim: ah, vocês vão me entregar? Não vou entregar o meu filho limpo, maravilhoso, só para você pegar e botar no berço. Não. Esse momento é seu. Tá? A higiene bucal, que na fase deles, controle dos esfíncteres é um pouquinho mais para frente. Então eu não vou passar isso. Nós vamos falar sobre a ordem. Os benefícios da ordem. Quando eu falo ordem, não é essa ordem, tá? É a ordem. A ordem natural dos astros, que cada um roda na sua órbita, nenhum bate no outro. A ordem natural do nosso sangue fluindo. Essa ordem maravilhosa. A ordem faz parte. A ordem traz segurança e promove autonomia. Tá? Então, como aplicar a ordem? Cada coisa tem o seu lugar. Que a criança saiba disso. E cada coisa tem a sua hora. Então tem hora de comer, tem lugar para comer, tem jeito de comer. Né? Mesma coisa o sono. Tem lugar para dormir, tem hora para dormir, tem jeito para dormir. Né? Tem hora para escovar o dente, tem hora para tomar banho. Faz junto com a criança, gente. Não adianta querer chegar e falar, né? Ah, guarda isso, depois vai brincar. Não, vai junto com a criança. Uma rotina. Gente, cuidado com pessoas que não têm rotina, com famílias que não têm rotina. Tem gente que às vezes, coitados, ficam meio preocupados e chegam para mim. Ai, essa minha rotina do final de semana é totalmente diferente. Glória a Deus, maravilha, que bom.
final de semana. E é super legal, né? A criança sabe que no domingo ela vai acordar mais tarde, que no domingo ela pode ir para a cama dos pais, que no domingo ela vai comer alguma coisa que, sei lá, um doce. Entende? Isso é muito bacana. Isso cria memória afetiva, tá? E olha que gostoso, crianças devem ter 1 hora de passeio ao ar livre por dia. Aqui na escola, sempre, pela manhã e pela tarde, parque, nos parques, o Parque da Mata, o Parque Colorido. Vocês em casa, gente, final de semana, olha bem forte, pelo amor de Deus. Tá? E aí, uma palavra sobre os passeios ao ar livre. Você mostrar para a criança o caminho que uma formiguinha está fazendo, olha como ela leva uma formiguinha. A formiguinha está levando a folhinha para casa dela. Ah, vou te contar uma história da formiga e da cigarra. Gente, isso é fantástico. Você está fechando todo, você está dando tudo quanto é tipo de estímulo para essa criança. Tá? E aí, gente, avaliar e colocar em prática é tarefa de casa. Sono, alimentação, higiene e ordem, como você vai aplicar tudo isso, né? E esse é o grande convite, né? Da gente ir alinhavando espaço a partir, eles ficam muito, nós não vamos ter tempo. Que horas são, Lívia Júlia? Das 9? Das 10. Ah, não! Gente, dá sim, a gente começou mais tarde. 5 minutinhos, alguém quer falar alguma coisa? Aí na hora que chegar 10 minutinhos assim, ao dormir, né, 7h30, dorme 7h30, em torno de 7h30, 8 horas. Você vai lá fora também, eu moro em chácara, então pra mim é bem mais fácil. Você vai falar pro seu filho, anoiteceu, está escuro. Então assim, você vai dormir. E graças a Deus, assim, ele tá com 1 ano e 9 meses, tem algumas noites que ele já tá dormindo a noite inteira. Isso assim, foram 1 ano e 7 meses de luta com sono, de levantar. Ele dorme no quarto dele desde os 4 meses. No berço dele também, a gente não leva pra cama, porque assim, a nossa cama é grande, mas não é tão grande, e eu tenho realmente esse medo, né, e agora ele tá dormindo, né, então assim, nós estamos profetizando que ele vá dormir todas as noites, e deu super certo, então assim, vale a pena tentar. Olha que dica legal. E aí faz sentido, porque olha, uma neuro foi uma neuro, sim, né? Exatamente isso. E o que ela está falando, que você está levando ele para essa realidade do ritmo circadiano, do amanhecer, do anoitecer. Jana, que dica perfeita, maravilha. Olha coisa boa. Aí, que bom. E quem mais? Mais alguém? É que ele já está com muito sono. Eu até tô pensando conversar aqui com o Igor, da gente talvez antecipar, então ele chega, brinca um pouco, aí toma o banho e depois é jantar. Porque eu acho que aí a gente pode experimentar para ver se isso pode ajudar na questão de ele ficar mais tranquilo, porque de umas 2 semanas pra cá ele tá chegando mais, né? Desde quando começou a escola. Eu acho que é porque ele chega muito cansado. Quantos anos ele tem? Ele tá com 1 ano e 5. 1 ano e 5, então é 1 ano e meio. Não, experimenta, você deve ter feito isso. Vamos dar banho no brinquedinho, pegar um brinquedo bacana que ele goste, pra ele levar e dar banho? Ah, pra ele levar e dar banho não. Pra ele levar e dar banho. Tá bom. Pra ele levar e dar banho. Vamos dar banho no patinho, vamos dar banho no coelhinho, vamos dar, sei lá, num que ele gosta, no carrinho. Mas não interage desse jeito. Porque sabe o que acontece? De novo, é falar com o intelecto agente da criança. A gente às vezes decide pela criança. E eu tenho lá em casa, é tipo uma piscina, chama Piscina Feijão, porque eu dou banho nas duas juntas. E aí a Júlia toma o banho dela, fica brincando, e a Luísa também. E ela fez cocô uns 3 dias seguidos na água. E aí aquilo, a Júlia já, mamãe, as Luísa aqui. Enquanto eu tava terminando, deixo elas brincando. E aí boiou lá e ela ficou assustada. E agora ela não quer mais entrar. Olha, lá. Talvez e lá aí... você... Mas aqui é uma dica, tá? O banho é um momento tão especial. Se você conseguir dar banho em uma e depois ter o seu tempo inteiro só pra outra, pra Luísa, tenta fazer isso. Tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Sim. Mas você pode de repente pôr a Júlia, que é mais velha, botando a mesa, fazendo alguma coisa, rasgando alface para salada, e você vai lá dar um cuidadinho especial para Luísa. Acho que pode ser bom. Olha, quem quiser, tá? Existe, tá lá no cronograma que eu passei para vocês. Eu vou fazer um grupo de estudos, mas aí é coletivão. Todos os pais da escola que quiserem
O livro dos hábitos que mudam o mundo, apesar de ser virtude para jovens leitores, porque ele foi feito, pensado para trabalhar com criança, nós vamos trabalhar aqui na escola com as famílias. Por quê? Porque fala dos hábitos, das virtudes e é muito bem aplicado. Tem ali o link da quadrante, então quem quiser, já olha, porque já era pra gente começar meio em breve, mas vou dar um tempo, vamos começar em março isso, tá? E aí eu vou mandar recado na agenda eletrônica sobre isso. Mas quem tiver interesse, compre que vamos fazer um grupo bem legal de discussão, vai ser bem bom. Tá bom? No mais, muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui, tá? E eu quero ver vocês assim, saibam que podem contar comigo, tá? Pra o que precisar. Tá bom? Obrigada, gente. Tá? Beijo. Bom final de semana.